Eu não sei se eu vou postar isso depois, mas quem sabe, né? Se eu ver que eu quero começar essa vida de youtuber. É porque eu tava aqui em casa só, que hoje é minha folga, né? E tipo, eu não gosto de ficar em casa só, porque às vezes eu fico mal. E eu tava com um ataque de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe, né? O quanto isso é ruim. Tipo, a gente fica angustiada, fica o coração, fica assim, começa uma coisa assim, eu fico tentando respirar fundo, sabe? Pra ver se volta ao normal. Então eu tive a ideia de começar a fazer esse vídeo pra ver se eu melhoro um pouquinho. E começar a falar sobre. Eu vou falar sobre a Bíblia, né? Porque, tipo, quando eu fico muito mal, às vezes eu fico tentando conversar com Deus, sabe? Eu fico tentando pedir, assim, por uma direção a Ele. Porque eu quero voltar à minha vida, assim, de intimidade com Deus, né? Eu tava afastada de Deus e tal, mas agora eu quero algo com Ele. Queria falar sobre aquela história do filho pródigo, que é bem legal, né, gente? Quem conhece a história do filho pródigo, cadê? Que é a parábola, na verdade, né? A parábola do filho pródigo, que fica em Lucas 15. Que eu acho muito interessante dessa parábola que Jesus fala, né, para os discípulos. Que ele fala três parábolas, né? Que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Tipo, todos eles é tipo como nossa vida em Cristo, né? Que e era a minha vida. Tipo, a minha vida agora, que era o filho perdido, né? Eu tava perdida. Eu tava, tipo, vivendo coisas do mundo, sabe? Que não tava me preenchendo em nada, sabe? Eu tava tentando me adaptar ao mundo dos meus amigos, de um ex-namorado meu que eu tive que literalmente acabou com a minha vida. Acabou não, né? Graças a Deus eu tô aqui viva e eu sei que Deus tem algo bem melhor pra mim. E é isso que eu aceito, né? E eu tava tentando me encaixar no mundo deles, sabe? Tipo, indo em festas, bebendo, fazendo tudo que Deus não gosta, sabe? Porque eu tava perdida. E a história do filho perdido é isso. Tipo, o filho que pede ao pai os seus bens, a parte dele, né? E ele vai e, tipo, gasta tudo em tudo que não presta, né, gente? Em tudo que abomina a Deus, sabe? Mas um certo momento que ele vê lá, tipo, que ele tá no mais terrível fundo do poço, ele pensa, né, que, tipo, na casa do pai dele, ele tinha tudo do bem e do melhor. Mas ele, tipo, quis conhecer o mundo, quis conhecer as coisas do mundo. E ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele estava passando. E ele pegou e pensou, né? Tipo assim, que ele iria voltar para casa do pai dele, né? Tipo, que ele iria pedir para Deus, pro pai dele aceitar ele de volta, né? Ele já tinha feito um discurso na cabeça dele do que ele iria falar pro pai dele, que era: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Tipo assim, ele queria voltar para casa do pai dele, pediu e queria, tipo assim, pedir para que o pai dele tratasse ele pelo menos como um empregado, mas que ele queria estar ali na casa do pai dele, entendeu? E ele pegou e voltou com esse discurso que iria falar pro pai dele, né? E ele indo, tipo, já ainda longe, o pai dele avistou ele, o pai dele viu ele, né? E tipo assim, eu fico imaginando a alegria do pai dele, sabe? Em ver o filho, que o filho tava bem. Tipo, entendeu? Que o filho estava voltando. E ele, quando ele começou a falar o discurso, né, que o pai, tipo, eu vejo o pai como um Deus, né? Tipo, a parábola de Jesus está contando a parábola como se fosse um pai Deus
e nós o filho pródigo. E o pai, o Deus, ele ficou tão emocionado em ver o filho novamente, que abraçou e beijou e pediu para matar. Ele pediu para matar o melhor novinho, porque o filho dele que estava morto voltou à vida. Sabe? Que é que a gente vai para esse mundo, sabe? Quer as coisas do mundo, quer, tipo, fazer todo pecado, assim. Eu nunca gostei de beber, de ir pra festa, de fazer essas coisas que não agrada a Deus, sabe? Mas eu queria viver aquilo porque todos estavam fazendo. E eu queria me enturmar aos meus amigos, sabe? Mas essa parábola, ela tipo, é uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto. E era o que eu tava vivendo, sabe? E agora eu quero uma nova vida com Deus. Eu quero que Deus tenha orgulho de mim, sabe? Eu quero que Deus me veja assim como... Olha minha filha, ela está viva. Eu tava com isso de querer fazer um canal, sabe? Pra eu me falar sobre minhas experiências com Deus, com as coisas que aconteceram comigo. Porque eu esqueci de Deus por alguns tempos, sabe? O relacionamento que eu estava, ele estava, tipo, me destruindo, literalmente, gente. Foi um relacionamento que me destruiu, literalmente. Depois eu irei falar, tipo, disso. Fala assim, que se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor fruto dessa terra. Sabe? Tipo, obedecer Deus, fazer a vontade dele. E é isso que eu peço agora, sabe? Para que seja feita a vontade de Deus, que Ele me use como porta-voz para levar a palavra dele a vocês. E eu sou uma pessoa que sou muito tímida, sabe? Eu não consigo fazer aquelas loucuras de entrar no ônibus, pregar na frente do povo. Então, vou começar assim, sabe? Falando assim, sozinha, porque Deus vai me treinar através disso também, né? E, tipo assim, toda aproximação mais profunda de Deus requer um afastamento maior do pecado. E eu quero me afastar do pecado e viver para Deus, né? E assim, eu sei que, tipo assim, no meio da decepção que eu tive, do meu sofrimento, eu quero que Deus me dê a direção, sabe? Tipo, eu quero que Deus use o meu testemunho, que eu irei falar depois, sabe? Eu quero que Deus use o meu testemunho, as minhas dores, para curar outras pessoas. Entendeu? E tipo, e também como Mateus 28:19 diz. Mateus 28:19 diz: Ide e pregar o evangelho a todas as nações. É isso que eu quero, sabe? Eu quero pregar o evangelho, sabe? Primeiramente a vocês que irão ver, né? Que eu não sei ainda, né, gente? Se eu vou postar isso ou não. Porque, né? E assim, gente, eu quero voltar àquela intimidade com Ele. Sabe, eu não quero mais errar com Deus, eu não quero mais pecar com Deus. Sabe, eu quero viver para Ele agora. Porque eu conheço a palavra. Não, tipo, tanto, né? Eu conheço pouco. Porque, tipo, eu tô voltando agora, eu tô voltando a ler a Bíblia agora de novo, sabe? Mas eu sei o que Deus quer da gente e o que Deus não quer. E eu quero viver as coisas pra Ele, não pra mim. Porque eu sei que minha vontade não é boa, a dele é. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, gente. Porque Deus já me livrou de tanta coisa. Esse último relacionamento foi a prova de que Deus tem cuidado de mim. Que Deus quer algo melhor pra mim, sabe? Porque foi um relacionamento, meu Deus do céu. Foi um relacionamento que, gente do céu, se eu contar pra vocês aqui, vocês ficam falando assim, vão perguntar assim, meu Deus, como que você conseguiu? Como que você consegue? Eu me considero uma pessoa muito forte. Porque, tipo assim,
Eu sei que eu me converti a primeira vez foi em 2011, se eu não me engano. Mas aí depois eu me afastei de Deus. Mas eu conheci um pouco naquele período, sabe? E eu fico pensando aqui assim, se eu não conhecesse Deus naquele período, eu já tinha me tirado da minha vida, gente. Porque eu passei por muita coisa, sabe? Muita coisa assim, que se eu não tivesse conhecido Deus, eu já teria me suicidado. Porque eu sei que, assim, que o maior pecado é você tirar a própria vida, porque você ali já está condenado ao inferno. Desculpa me falar isso, gente, mas eu sei que é possível, sabe? Você, você aguenta, a gente é forte, a gente é mulher, a gente não é um sexo frágil, não, a gente é forte. E eu passei por muita coisa também, sabe? Por muita coisa assim que me fizeram muito mal, que eu sofro demais com isso ainda, sabe? Mas eu não, eu entrego tudo a Deus, sabe? Tipo, porque certos momentos eu fico assim pensando assim, Deus, por que você tá em silêncio? Por que você não fala? Mas aí eu lembro que Deus, ele está agindo no silêncio, sabe? Eu sei que Deus está agindo sobre a minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. E eu quero viver o propósito dele. Eu quero viver para ele. E eu fico pedindo para ele me mostrar o que é certo. Eu fico pedindo a Deus para que ele me aproxime de pessoas de Deus. De pessoas que acreditam em Deus, de pessoas que vivem para Deus, de pessoas que vivem o evangelho. Eu quero me aproximar de pessoas que são loucas literalmente por Jesus, que vivem literalmente para Ele. Eu preciso viver algo maravilhoso com Deus, sabe? Preciso de pessoas ao meu lado que me ajudem a passar por tudo isso que eu estou passando, por essa ansiedade, essa depressão, sei lá, por esse desânimo. Mas, então, seja feita a vontade de Deus, né? E, que tal? Eu acho que eu irei virar youtuber agora. Não sei, gente, eu acho que eu não tenho foco pra isso, eu não tenho, sei lá, jeito pra isso, né? Mas, vamos ver, né? Talvez eu poste mesmo só pra depois, lá na frente, eu ficar rindo das minhas besteiras, né? Mas isso é, tipo assim, como agora, eu tava muito mal aqui, né? Porque eu, tipo assim, eu tô sozinha, eu tô de folga hoje, né? Do trabalho e tal. E eu tava com ataque de ansiedade e eu pensei em fazer isso pra pelo menos assim eu parar um pouco, né? Pra acalmar o meu coração, pra acalmar tudo. Então, vai dar certo. E é nóis, né? E vamos ver se eu vou postar isso, né? Ou não. Beijo.